saudações. Esse é mais um Sem Papel e Tinta, opinião polêmica. Todas as semanas aqui com o professor, Dr. Everton Maciel, conversando sobre os principais assuntos que estão aí em voga no, na política brasileira, na política mundial, no cenário brasileiro, no cenário mundial. E não tem como a gente não falar sobre o pequeno município de Atalaia do Norte, sobre o rio Itaqui, lá no Amazonas, na reserva indígena do Vale do Javari, porque o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira estão desaparecidos há alguns dias, e essa busca vem tendo contornos políticos, contornos ambientais e também, inclusive, com questões envolvendo a divisa de alguns países, uma vez que aquela região é próxima à divisa com a Colômbia e também com o Peru. Eu tenho aqui o professor Dr. Everton Maciel para falar com a gente. Everton, não é a primeira vez que o Brasil está envolvido numa situação onde tem ativistas, né, desaparecidos ou assassinados. Não é uma novidade do governo Bolsonaro. O Brasil já teve outros governos que se envolveram com questões como essa. Não dá para pôr tudo na conta do atual mandatário brasileiro, mas pela primeira vez, eu não sei, eu queria que tu comentasse de maneira mais ampla primeiro, mas pela primeira vez um presidente quase que chamou para si esse incidente que está ocorrendo lá no Amazonas. Saudações, bem-vindo, Everton. Olá, saudações a todos, Júnior Grins, colegas que nos acompanham do Sem Papel e Tinta. É um cenário diferente do que nós já vivemos, né? Nós já tivemos coisas muito parecidas com o Dorothy Stein, nós temos um histórico muito violento na floresta amazônica. E esse histórico violento basicamente é em virtude do fato de que a floresta amazônica é, no Brasil, a quantidade de território menos legalizado. É o território mais inóspito, aquele mais explorado de forma irregular, aquele em que existem menos condição de demarcação, né, de licenciamento para a exploração, aquele que é mais defendido pela burocracia do Estado quando o assunto é justamente essa demarcação, essa regularização fundiária, muitas vezes de propriedades rurais, de propriedades extrativistas. Então não é anormal você chegar num município inteiro, numa área urbana, não estou nem falando da floresta amazônica profunda, como é o caso aqui do Oiapoque, no estado do Amapá, onde você tem a capacidade de contar usando suas duas mãos a quantidade de casas construídas em cima de um terreno licenciado, de um terreno que paga IPTU. E quando você chega na prefeitura, você descobre que as pessoas não querem provocar essa legalização, justamente para não precisar pagar IPTU. Então, assim, o buraco é tão profundo, o buraco é tão mais embaixo quando o assunto é a imensidão da floresta amazônica, que a gente não consegue ter dimensão dessa imensidão quando nós estamos preocupados com a floresta amazônica oriental e quando estamos preocupados com a floresta amazônica lá no Rio Javari, né, naquela divisa com o Peru, né, Itaqui, Javari, todos afluentes desse grande monstro brasileiro, que é a brasileiro e peruano, né, que é o Rio Amazonas. Então, o que aconteceu do ponto de vista prático é que ali você tem, em primeiro lugar, um funcionário público completamente desiludido, alguém que se licenciou da FUNAI, porque viu a oportunidade de ganhar, inclusive, a vida fazendo pesquisa e fazendo o seu trabalho conservacionista numa instituição privada, numa instituição que é, na prática, uma ONG, né? A Unijava, né? A União dos Povos Nativos daquela região do Javari. E você tem também essa pessoa assessorando um jornalista a serviço de um grande jornal internacional, que é o The Guardian, e por mais que não houvesse um vínculo formal entre ele e esse jornal,
o próprio The Guardian já mostrou e comprovou que ele estava como, brasiliando, né, a expressão, ele estava como um PJ, né, do The Guardian em terras nacionais. Os contornos da tragédia, são contornos que apontam para algo que foi incentivado muito de 2019 para cá, que é o de destruição da floresta, que é o de desmonte das agências de preservação e das agências de fomento à preservação. Então esse é o contorno político de incentivo ao ilícito, de incentivo à ilegalidade. E quem incentiva a ilegalidade no Estado Democrático de Direito é bandido, é ladrão, é canalha e deve ser preso, deve ser responsabilizado criminalmente pelos crimes que comete. Né? Todo incentivo à ilegalidade deve acarretar, não na defesa desse incentivo, mas acarretar na responsabilidade jurídica de bandidos. E lamentavelmente, né, nessa última semana, na semana passada nós não falamos disso porque ainda era um assunto muito incipiente, mas agora já se foram 8, 9 dias. Lamentavelmente nessa semana nós temos, né, a prática definição de que nós não vamos encontrar pessoas com vidas. Apesar dos barrigaços dados pela grande imprensa, né, de que corpos teriam sido encontrados ou coisa do tipo, coisas normais, né, no ambiente familiar, quando a fonte é a família dos envolvidos, os corpos ainda não se confirmaram, mas a probabilidade de que se encontre alguém com vida nessas condições de desarticulação de um raciocínio central em torno das buscas é uma probabilidade muito extensa, é uma probabilidade muito grande. Então, a possibilidade de nós termos um desfecho bom para essa história é zero. E isso faz muito mal para a imagem do Brasil que tenta produzir e para a imagem do Brasil que tenta exportar, inclusive, para o setor primário commodities. Isso faz mal para o Brasil como um todo, não faz mal apenas para povos indígenas lá do Vale de Javari, não faz mal apenas para a comunidade quilombola ou para a comunidade ribeirinha. Isso representa um Brasil que está sendo incentivado ao ilícito, está sendo incentivado à pesca ilegal. Né? Por enquanto, aquele que tem prisão decretada, né, é justamente alguém com essas características. Né? E obviamente que você não vai conseguir estabelecer um rastro que o coloque dentro de uma super articulação ou de uma super teoria da conspiração para a morte desses indivíduos que dali não sairão com vida, mas você tem, né, esse incentivo ao ilícito de forma bem clara e bem estabelecida dentro do governo federal, dentro da esplanada dos ministérios, em última análise do Palácio do Planalto. Mourão, vice-presidente da República, que concorre ao título de poeta, grande poeta brasileiro quando fica em silêncio, ele já foi falar bobagem na TV, né? E tentar passar pano em cima da criminalidade que acontece dentro dessas regiões tão profundas. Criminalidade que, lamentavelmente, chama mais atenção quando o assunto é um jornalista gringo e quando o assunto é um homem branco que trabalhava no setor de pesquisa, e que chama muito menos atenção quando o assunto é aquelas comunidades que ali estão sendo enfrentadas e litigadas a todo momento. Então é basicamente esse o cenário de tensão que vai se estabelecer, e o Brasil vai precisar responder internacionalmente por mais um crime com 2 vítimas fatais. E é interessante a gente fazer algumas ponderações até em cima do que o Everton falou. O Everton está há algum tempo na região amazônica, mas eu estou um pouco mais, a gente conhece um pouco mais, digamos assim, dos bastidores daquilo que acontece. Né? O Everton mora em Macapá, no Amapá, eu moro no Tocantins, né? O Tocantins que é também um pouco a Amazônia, mas o que acontece? A gente que vive nesse cenário, é preciso fazer ponderações bem específicas. Primeiro, assim, as coisas que sempre se fala, mas fulano também era um bandido, por exemplo, a Doris tem, se fala muito, não, ela também era uma bandida e tal. Primeiro, assim, ninguém que está aqui vivendo e combatendo de maneira aguerrida
dentro da selva é alguém indefeso. Longe disso. Nós não estamos falando de duas pessoas indefesas. Bruno Pereira e Dom Phillips não eram duas pessoas indefesas. Elas eram aguerridas, porque se não fossem aguerridas, não estavam onde é que estavam, ponto. Segundo, o papel do Estado dentro disso, né? Qual que é o papel do Estado dentro de uma situação como essa? O Estado, ele precisa ser um aliado dos mais frágeis. Não que ele tenha que pender a balança de maneira decisiva em razão dos mais frágeis, mas ele tem que estar do lado dos mais frágeis. Ele tem que garantir, pelo menos, que a força financeira, a força bruta, física, por exemplo, né, de alguém armado andando livremente no rio da Amazônia, não possa ter ações diretas como essa. Esse é o papel do Estado, o papel da polícia, o papel até do Poder Judiciário, é que uma pessoa armada não possa ameaçar quem está reivindicando direitos dele ou de outras pessoas. Esse é o papel do Estado. E isso não está sendo cumprido. E aí, quando uma das partes do Estado, quando o Poder Executivo incentiva o lado mais forte, e incentivar o lado mais forte não precisa nem ser discussão a favor. Eu não vou entrar nem nesse mérito. Porque, simplesmente, quando ele fecha os olhos para a situação, ele está incentivando o mais forte. Vamos imaginar em casa, tem um irmão mais velho, mais forte, e um irmão mais novo. Se os pais tiram os olhos da briga, o irmão mais forte vai lá e vai bater no mais novo. Isso é uma coisa óbvia. Então, o papel do Estado é olhar para isso permanentemente. Permanentemente. E eu não vou nem entrar em mérito se Bolsonaro falou que podia falar, não falou, não incentivou. Mas quando o Estado passou a fechar os olhos, e eu não estou nem dizendo que eu não tenho que fazer isso ou aquilo, né? Eu acho que existe também algumas contradições e algumas desvirtuações, vou inventar uma palavra aqui, mas também é desvirtuado o debate em favor dos indígenas, também é feito isso por ONGs, a gente não sabe disso. Porque lá ninguém é mocinho. Alguns são bandidos, outros não são bandidos. Mas ninguém é mocinho, até porque se está lá dentro, se for mocinho, já tinha deixado de existir há muito tempo. Então, eu quero dizer com isso é o seguinte, que o Estado precisa, pelo menos, estar sempre atento para que não aconteça coisas como essa. E toda vez que um cidadão armado vai para cima de alguém que não está preparado para um conflito, é uma falha do Estado. Se ela acontece no centro de São Paulo, mais movimentado, ou acontece no extremo oeste da selva amazônica, é uma ineficiência do Estado. É papel do Estado estar presente em todos os lugares, protegendo as pessoas. E isso é fato. Então, o Estado falha. O Estado falha também quando tem dificuldades de saber descobrir o que aconteceu. Ou quando só se vai até lá depois que toma proporções internacionais que podem ter consequências aos negócios brasileiros, principalmente do agronegócio. Eu acho que tudo isso é um banho de água fria naquilo que a gente está se preparando para as eleições. Eu acho que Bolsonaro teve talvez o principal golpe em 2022, naquilo que ele pensava para uma eleição. E ele foi constrangido falar com Joe Biden durante essa semana, e eu queria que o Herbert talvez comentasse um pouquinho sobre isso, se ele está atento, que inclusive estava tão atrapalhado que trocou no discurso o nome de Biden por Donald Trump. Então, tem consequência sim, e é uma falha do Estado brasileiro, e a gente não pode querer botar a culpa em quem não tem, né, Herbert? Pois é, né? O governo, ele de fato transformou a Fundação Nacional do Índio, que nunca foi o melhor dispositivo de luta institucional em defesa dos povos indígenas, nunca foi. Nem nos governos de esquerda, ditos de esquerda, nem nos governos ditos progressistas. A FUNAI nunca foi aquele lugar de defesa de fato dos povos indígenas. Não é ali esse lugar.
mas ele conseguiu transformar a Fundação Nacional do Índio numa fundação anti-indígena. E isso não foi simplesmente não fazendo demarcações de terras indígenas. Foi muito mais do que isso, foi homologando fazendas que estão avançando sobre reservas indígenas que ainda estão em processo de demarcação. Então isso é uma coisa muito séria. Para que a gente tenha uma noção do tamanho desse problema e para que eu também não permita aqui de que esses dados sejam sequestrados por uma agenda progressista. Antes de Bolsonaro, apenas Dilma havia sido a presidente que menos havia demarcado terras indígenas em seu período de governo. E Lula, anterior a Dilma, os presidentes que mais demarcaram terras indígenas no Brasil, inclusive em virtude do momento histórico de consolidação da Constituição e de cumprimento ao que a Constituição exige, foram José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Então, só para que a gente tenha noção e clareza que nós não estamos autorizando de forma alguma a sequestração da agenda, mas a defesa da Amazônia chegou a um momento crucial que depende de tal demarcação. A defesa da Amazônia e a defesa da existência do próprio índio enquanto entidade civil do Estado Democrático de Direito. E aí eu não sou contratualista, eu sou um utilitarista falando pelo contratualismo, mas não existe nenhum cenário no qual o pacto social não incida exatamente sobre isso que o Júnior falou. O pacto social ele é estabelecido para a garantia da existência, em primeiro lugar, das pessoas e de sua própria liberdade e da garantia da sua própria liberdade enquanto seres viventes. Se você não tem essa garantia estabelecida, você sempre vai prejudicar alguém dentro do certame do pacto social. Se o governo está prejudicando aqueles minoritários, aqueles mais fracos do ponto de vista da sociedade civil, ele está acabando com o pacto social. E só se acaba com o pacto social instituindo a guerra civil. Então não é aqui nenhuma recomendação, mas é só dessa forma que o pacto social é institucionalizado, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque quando nós vemos um presidente tão frágil, tão fraco, tão sem orçamento e não é só sem orçamento, o orçamento é parte do dispositivo de poder político do executivo, mas sem orçamento e sem poder, nós vemos isso que aconteceu diante das câmeras nos Estados Unidos, né? Quando você aceita participar do convite, você só foi convidado em virtude do fato de estar tremendamente fragilizado. E quando você está fragilizado e precisa se expor publicamente, o resultado é sempre vergonhoso, o resultado é sempre mais fragilização. Então, o fato de que o presidente da República não bate leco com leco e teco com teco, acaba ficando mais disponível aos olhos do mundo. E nós passamos vergonha, assim, com isso. Obrigado, Everton. Sua despedida, rapidinho. É isso, eu me despeço aqui, saudações a todos, encaminhem uma boa semana, nós nos vemos na semana que vem. Obrigado a todos, esse foi mais um Sem Papel e Tinta, opinião polêmica. Essa semana nós debatemos aqui sobre a situação do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista Dom Phillips, lá no extremo oeste da Amazônia. Um abraço, até o próximo programa.